que foi fixação, né, que eu falei que o centro de controle aconteceria ali no V3. Falamos do segmento, né? Então, fixação aconteceria primeiro. Depois falamos do segmento, tá? Que o segmento seria também ali no V3, né? Na área do V3, na área visual, neurovisual. E a localização. A localização dependia, para ela aparecer e se desenvolver, nós precisaríamos ter uma fixação em um segmento bom. Aí alguém até trouxe um caso interessante que a gente discutiu de como que seria o pensamento em cima disso de trabalhar essa questão aí de melhorar essas três componentes, né? Fixação, segmento e localização. Lembrando que a localização ela depende da fixação e segmento, que seria o V3, mas depende também do sistema vestibular e do cerebelo. Aí a gente falou do contato visual, que dependia também além da localização, o segmento e o contato visual a gente precisaria ali da área da integração sensorial, do V3, que seria a fixação segmento, né? Mas a questão do sistema vestibular e cerebelar também, tá? E aí a gente falou da autopercepção, discutimos na questão da autopercepção o que seria interessante a gente trabalhar, porque seria além de todas essas áreas cerebrais que a gente falou, então vocês vão vendo que vai aumentando a complexidade cerebral, né? E aí tem a questão da propriocepção também. Aí a gente vai falar hoje da coordenação olho-mão, coordenação práxica olho-mão, que eu também comentei, né? Que a gente trabalharia ali, além da fixação, do segmento, da localização, do contato visual, da autopercepção, a gente entraria com a coordenação práxica olho-mão, ou coordenação olho-mão, que só aparece por volta dos 4 meses. Todas as outras que a gente falou aparecem ali por volta do primeiro ao 3º mês, tá? E aí, agora a gente vai para exploração ambiental. A exploração ambiental também é uma habilidade visual funcional, é uma habilidade visual funcional integrativa, tá? Porque ela trabalha com as áreas cerebrais que a gente falou até agora, né? Então ela trabalha ali com o V3, que é a área do visual motion, que é manter o objeto de interesse no centro da retina, na fóvea. Ela vai trabalhar, além da fixação, ela trabalha o segmento, que são áreas específicas, mas mais complexas dentro desse V3. Trabalha com a localização, que é o V3 mais a área do sistema vestibular e também o equilíbrio. Além de localização, o que a gente precisa para exploração ambiental? A autopercepção, tá? Que aí entra a questão da área do V5, a área somatosensorial. Precisamos da integração dessas áreas juntamente com o sistema vestibular e com o sistema cerebelar, tá? E a coordenação práxica olho-mão, porque quando a gente fala em exploração ambiental, além de saber onde eu estou localizado ali no mundo, no espaço, tempo e espaço, eu tenho que ter noção de movimento e tenho que ter interesses, né, para localizar durante esse processo de exploração. Se eu quiser pegar algo, eu vou lá e posso pegar, né? Então isso seria a exploração ambiental, tá? Que aí ela ocorre depois dos 5 meses de idade, mais ou menos, após o nascimento. E a exploração ambiental é uma habilidade integrativa que vai permitir uma habilidade visual bem importante, que é o direcionamento visual. Esse direcionamento visual, como eu disse, ele está correlacionado à manutenção já da integridade da visão binocular, ou seja, os músculos extraoculares trabalharem juntos, tá bom? E também você mostrar dois objetos diferentes, né, ou iguais, enfim, e a criança ter o direcionamento visual entre um e outro. Ela consegue hora fixar um, hora fixar outro, hora fixar um, hora fixar outro, tá? Isso é o que a gente chama de direcionamento visual, tá? Então tinha faltado esses pra gente discutir, pra gente falar sobre as habilidades visuais funcionais, que é muito importante, né? São importantes
pra caramba pra gente discutir. E aí, como eu disse para vocês, esse aspecto, né, de a gente ter lá o direcionamento visual, a exploração ambiental, tudo isso e contato visual, a gente precisa ter desenvolvido as habilidades mais rudimentares no cérebro. Por que quando eu falo uma habilidade rudimentar? Porque quando eu penso, por exemplo, na fixação, a fixação ela só tem uma área cerebral que domina esse aspecto, tá? E a área da exploração, o segmento e a localização, por exemplo, o segmento também só o V3, a localização não, já é um pouco mais complexa, porque ela tem ali o V3, mais a questão da área somatosensorial, né, porque ela pode se localizar pelo som, e além de tudo ainda tem que trabalhar a questão da propriocepção e a questão também de localização, de saber onde está, né? E aí para isso precisa manter um tônus, precisa manter um equilíbrio, precisa manter uma postura. Aí precisa do sistema vestibular e do sistema cerebelar, tá? E aí quando a gente fala em habilidades visuais, tá? Me perguntaram depois, por exemplo, o rastreamento. O rastreamento a gente deram os nomes das atividades, né? Então quando você fala assim, eu tô fazendo um pareamento, né? O pareamento é o nome da estimulação, não é a habilidade. A habilidade para fazer um pareamento, que é a capacidade de discernir duas coisas iguais dentro de um contexto onde tem outras coisas que são quase parecidas, né? E aí a gente precisa de todas essas habilidades ao mesmo tempo. E aí, por exemplo, um pareamento ele trabalha muito mais com direcionamento visual, né? E também é algo mais complexo. Por exemplo, o direcionamento visual ele aparece por volta de 6 meses, né? Então você não vai querer fazer um pareamento numa criança de 4 meses, por exemplo, né? Porque ela não tem esse discernimento neural ainda, ela não consegue realizar ela não tem essa habilidade no cérebro, logo ela não vai conseguir desenvolver se você estimular isso, tá? Então o importante dessas duas aulas, ao longo dessas 25, é uma das mais importantes, tá? Porque é onde a gente fala exatamente o que a gente pode cada fase.